Gente, bora lá falar de gordura localizada? A gente não gosta disso, né? Gordura localizada é o quê? Uma tristeza, né, gente? E ela pode estar em qualquer parte do nosso corpo e as causas, elas são diversas. Mas hoje a gente vai falar de uma área do corpo que mexe muito com a autoestima, principalmente da mulherada. Qual que é? O quadril. E o tema das conversas são os hip dips. Difícil, né? Diferente essa palavra, mas quem vai explicar melhor pra gente é a nossa super enfermeira especialista em estética, Jéssica Vicentim. Boa tarde, Jéssica. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Paty, tudo bem. Me conta, o que é um quadril hip dip? O quadril hip dip é aquele quadril que a gente tem uma depressão, né? Um buraquinho ali entre a região do bumbum e da coxa ali. Então é aquele afundamento na região do quadril que incomoda muito as mulheres. Tá, e por que algumas mulheres têm e outras mulheres não têm? Essa é uma composição corporal, então ele está muito ligado com a genética. Então, o que faz essa depressão, esse buraquinho no nosso quadril, é a distância entre os nossos ossos do quadril e o osso do fêmur. E algumas mulheres têm esses ossos um pouco mais afastados, outras não tanto, né? E aí, além da questão óssea, a gente tem também a questão de presença de músculo, de gordura. Então, vai muito da composição corporal de cada pessoa. Tá, mas isso pode indicar alguma coisa mais grave ou não? É mais estética mesmo, essa questão do quadril hip dip? É bastante estético. Não tem nenhum problema, não causa nenhum problema de saúde para a pessoa, para a mulher. Mas a maioria das mulheres se incomoda com esse buraquinho porque a gente tem um padrão, né? Que é aquele quadril redondinho, aquele bumbum bem redondinho, mais largo, né? Então, a grande maioria das mulheres gosta disso. E quando tem essa estrutura anatômica que tem essa depressão, elas acabam se incomodando um pouco mais. Tá, e essa depressão anatômica, ela, vamos dizer que ela era de um tamanho, né, menor. Ela vai evoluindo também? Ela vai crescendo essa depressão? Isso, pode acontecer. Então, por exemplo, algumas mulheres que já são mais cheinhas, né, tem uma quantidade de gordura ali na região do quadril maior. Quando passam por um processo de emagrecimento, pode acontecer sim de que essa depressão venha a aparecer. Então, não tinha, de repente apareceu. Ou quando tem, a gente percebe muito em atletas de fisiculturismo, né? Que elas têm uma porcentagem de gordura muito pequena. Então fica muito evidente essa musculatura e essa região óssea ali, e aí essa depressão aparece muito. Entendi. Nós mulheres, né, normais, a gente já tem uma camada de gordura maior e aí acaba escondendo um pouco essa depressão, por isso que não é tão evidente. Ah, entendi. E, por exemplo, nós temos procedimentos estéticos que nos auxiliam a não ter essa depressão ali no quadril? Hoje, né, a medicina, a parte estética tem evoluído, graças a Deus, e a gente consegue sim melhorar muito essa região. Tanto tratando regiões, né, adjacentes, então às vezes o culotinho está marcando demais, está muito grande, aí acentua essa depressão. Então a gente consegue tratar a gordura localizada e a gente tem também preenchimento dessa região, né, com ácido hialurônico também para tirar, né, esse afundamento. A gente consegue fazer também. Tem tecnologias, então hoje a gente tem uma gama de tratamentos para esconder, né, disfarçar essa depressãozinha. Entendi. E esse, por exemplo, o tratamento vai depender então do tamanho desse afundamento. Se ele é muito grande, vai demandar talvez mais de um tipo de intervenção, assim, Jéssica? Isso, exatamente. A gente, quando trabalha com harmonização corporal e que entra essa região dentro, né, do tratamento, a gente precisa avaliar um todo. Então, não existe um procedimento único que a gente vai conseguir resolver. A gente vai ter que associar tratamentos e cada paciente é um paciente. Então, a gente precisa avaliar, entender, né, o que te incomoda, qual é seu caso, aonde a gente pode chegar e aí montar um protocolo com vários tratamentos para melhorar. Tá, e daí esses tratamentos são feitos, por exemplo, a manutenção, digamos assim, por exemplo, todos os anos ou a cada um certo período tem que ir para dar uma olhadinha como é que tá, para refazer talvez esse preenchimento? Isso. Os preenchimentos, de uma forma geral, a gente precisa de uma reavaliação uma vez por ano. Então, anualmente, a gente precisa avaliar, ver como que tá, se precisa fazer algum ajuste, né? O produto foi reabsorvido, precisa colocar um pouquinho mais. Mas, de forma geral, os outros, a gente precisa, todos eles, de que o paciente esteja no consultório periodicamente. Então, no mínimo, uma vez ao ano, a gente vai precisar ter uma consulta, uma avaliação, um acompanhamento, para que tudo se mantenha
como queremos. Entendi. Aí, assim, a gente fala dos procedimentos estéticos e ainda bem que a medicina vem avançando, né? O mundo da estética vem avançando, mas essa pessoa também, ela tem que ter alguns cuidados, digamos assim, que a gente sempre bate na tecla aqui no Vitrine Revista, que são os cuidados saudáveis, né? Então, a questão do exercício físico, né, Jéssica? A questão da alimentação, tudo isso conta para que esse procedimento estético não se perca. Exatamente. A gente ainda não tem uma pílula mágica para que a gente, né, tenha tudo isso sem precisar da nossa colaboração. Então, eu sempre comento com as pacientes, 30% procedimento estético, 70% a paciente em casa, né? Com a alimentação, a atividade física é essencial, né? O ganho de musculatura ali na região é muito importante. Então, a gente sempre associa, né? A estética é um catalisador, ela vem para melhorar, mas a paciente precisa estar fazendo a parte dela em casa também. É isso aí. Jéssica Melinda, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. Passa o seu Instagram, o pessoal te seguir, eu sei que tem bastante conteúdo por lá também. Conta pra gente. Eu que agradeço, Paty, pelo convite. O meu Instagram é @doutora Jéssica Vicentim. Perfeito, até uma próxima. Obrigada.